Nós vimos aí então, né? Há 2 semanas do anúncio do Plano Safra 2024-2025, o Ministério da Agricultura está sem secretário de Política Agrícola. Nery Geller deixou o cargo após as polêmicas envolvendo o leilão para importação de arroz. Assunto para a nossa conversa de agora ao vivo com o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ministro, bom dia. Seja bem-vindo primeiramente aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. Uma satisfação sempre nossa em recebê-lo por aqui, viu? Bom, em tese, a Secretaria de Política Agrícola, ela é responsável, né, pela elaboração do Plano Safra. O novo plano deve ser anunciado, como a gente tem visto aí, já no dia 26, enfim. Como fica essa questão na sua avaliação? De alguma maneira, essa saída de Nery Geller pode refletir aí nesse Plano Safra, no planejamento, nos avanços aí em relação à elaboração desse Plano Safra? Ou o governo tem aí algumas maneiras de avançar com essa questão sem um secretário ali no posto? Felipe, é claro que é preocupante, porque você tem um time montado que está trabalhando num plano safra, é como um jogo de futebol, e de repente um dos principais atacantes, você tira ele e vai ter que achar um substituto que às vezes não tem a mínima ideia qual era a tática, qual era o planejamento que estava ocorrendo com o plano safra. Então é preocupante. Aliás, uma série de medidas, né, Felipe? Não só a saída do secretário Nery Geller, que era uma pessoa até de uma certa maneira ligada ao setor, tinha conhecimento, mas as mudanças de regras que estão acontecendo. Isso é o mais importante. Há um velho ditado rural que fala que o melhor incentivo vindo do governo para o agricultor, o melhor adubo é a credibilidade. E você não consegue ter credibilidade se você mudar as regras do jogo. Então essa recente, por exemplo, medida provisória 1227, na boca do anúncio de um plano de safra, criou um transtorno para todo o setor, porque você mudou as regras. A gente começou aqui falando de um time de futebol, era como se você começasse as regras, que fosse um jogo de futebol, e de repente alguém chegou e falou, olha, agora não é mais futebol, é vôlei, e é permitido você colocar a mão na bola. Foi isso que aconteceu. Agora eu vi a comercialização de grãos, safras de soja. Não sei se você viu, numa tacada, numa canetada de Brasília, a soja americana começou a ficar mais competitiva em relação à soja brasileira. A China começou a comprar mais soja dos Estados Unidos. Então veja a insegurança que você cria nessas mudanças de regras. E aqui só um último comentário, Felipe, eu tenho a lamentar muito essa questão de 2 anúncios de plano de safra. Essa é uma divisão atrasada, isso é um retrocesso. Na nossa época, por exemplo, havia um só ministério, inclusive a reforma agrária era toda junta, porque na realidade não existe assim agricultura empresarial, agricultura familiar. O que você tem hoje no campo é aqueles agricultores que são tecnificados, independente do porte, grandes, médios ou pequenos, e aqueles que estão fora desse novo processo tecnológico. É muito mais esse tipo de divisão do que essa discriminação que você tem, ou agricultura familiar ou agricultura empresarial. Bom, ministro, o fato é que as demandas são muitas, né? Seja da agricultura familiar, seja da agricultura empresarial, como o governo agora, digamos assim, separa, mas as demandas são muitas. O que a gente pode esperar na sua avaliação em relação a esse próximo Plano Safra? Que tipo de demandas mais urgentes esse novo Plano Safra precisa sanar aí, digamos assim, do nosso setor? Talvez, para mim, na minha opinião, o melhor e maior anúncio que o governo poderia fazer, em primeiro lugar, e por incrível que pareça, era a reversão dessa importação de arroz. Por quê? Porque no campo brasileiro não tem ninguém hoje que tenha sofrido tanto como o agricultor lá no Rio Grande do Sul. Essa importação, por melhor que seja o anúncio do Plano Safra, ela vai contra os interesses, porque hoje nós temos arroz, não há nenhuma falta, você não tem nenhuma gôndola de supermercado que esteja vazia e você não encontre o arroz. Então o Brasil ele não tem um problema de abastecimento no arroz. E é um velho ditado, Felipe, na agricultura, que a gente fala o seguinte: ela se vinga no ano seguinte. Então essa importação de arroz é um retrocesso, algo que parou há mais de 30 anos, isso feito pelo governo. Claro que a iniciativa privada ela é livre para importar a hora que ela quiser, quando quiser,
ela cria uma insegurança. Então, quem é que vai buscar recursos de um novo plano safra, por melhor que ele seja, sabendo que você tem aí o risco do governo importar, e toda vez que o governo tem um estoque público, ele coloca às vezes de forma subsidiada e aí ele afeta totalmente a produção daquele que está planejando um novo plantio. Então, primeira observação. E segundo, é claro, recursos, taxa de juros e principalmente a questão do seguro rural. A gente viu o ano passado aí que faltaram recursos para o seguro rural. O que a gente espera é que nesse novo anúncio não falte, principalmente com essas questões climáticas, com aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que não falte recursos para o nosso seguro rural. Ministro, eu quero só aproveitar a sua participação aqui com a gente, a sua experiência, né, para também mais um comentário. A gente viu aí, tem essa questão do leilão do arroz, que polemizou demais, tem a questão do PiscoFins, né, dessa medida provisória que também trouxe diversas contestações, momento de turbulência, e há um tempo já a gente ouve os parlamentares, principalmente aí do setor do agro, reclamarem que há uma falta de diálogo do governo federal com os parlamentares, com as entidades representativas, as decisões são tomadas muitas vezes unilateralmente. Você acha que, com a sua experiência, de fato, é preciso melhorar esse diálogo entre governo, Congresso Nacional, principalmente para o nosso setor, para que as pautas avancem de uma maneira mais tranquila, porque o momento, de fato, agora que a gente percebe é um momento turbulento, né? Sim, muito. Eu acho que nós temos que baixar essa polarização e, nesse ponto, depende muito de um gesto do governo. Eu já me coloquei à disposição, independente dessa questão ideológica ou de posicionamentos a favor do livre mercado ou contra o livre mercado, eu já me coloquei à disposição do ministro Carlos Fávaro numa reunião que a gente teve, para que a gente possa abrir um diálogo independente do governo, e eu desejo todo o sucesso realmente ao ministro Carlos Fávaro, mas é preciso você abrir esse leque, você ouvir o setor não quer fazer nenhuma polarização, ninguém está no palanque político, mas o que a gente precisa é ter realmente um plano safra consistente, porque o Brasil hoje ele é fundamental. Veja, o ano passado, Felipe, o Brasil mandou comida, mandou alimentos para 228 países e territórios. Então, nós estamos brincando com fogo nesse tipo de anúncio e, às vezes, com essa falta de interlocução com esses agricultores das mais diferentes culturas, dos mais diferentes portes, essa interlocução. Eu, por exemplo, tenho uma preocupação. Qual é a razão nessa interlocução de você chamar o MST para participar da discussão de um plano safra? Isso é uma sinalização muito ruim do governo. Você tem tantas entidades. O MST é um movimento que invade propriedades, é contra a propriedade produtiva. Então, é preciso que o governo entenda isso, tenha uma sinalização, né? Talvez aí via ministro Carlos Fávaro, para que todos os setores, confederações, cooperativas, sindicatos, eles possam participar. Claro, o governo não vai conseguir atender todos os pedidos, mas que haja pelo menos essa interlocução e não ocorram isso que aconteceu, como essa MP 1227, esse anúncio da importação do arroz. Tudo isso são medidas desastrosas que minam essa credibilidade do governo junto ao setor rural. Ministro, eu queria agradecer a sua participação com a gente mais uma vez aqui no canal AgroMais. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui. Nossas conversas são sempre muito didáticas e a nossa audiência precisa, de fato, entender de uma maneira muito clara os movimentos que acabam refletindo lá na outra ponta, né? Que é na ponta do produtor rural. Então, muito obrigado mais uma vez. Um bom restinho de semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade.